Olá, primeiro B, tudo bem? Eu sou a professora Maria. Meu cabelo, né, ó, como vocês vê, é um loiro acinzentado, está pintado, né, de loiro. Meus olhos são castanho, utilizo óculos, minha cor sou parda, tá? Estou de blusa vermelha, avental azul, estou de calça preta e tênis preto. Sou professora de artes, tá? Então agora vamos aí, né, pegar todo mundo diário de bordo, o caderno de vocês, que hoje a gente terá uma super aula de arte sobre espírito do tempo. Tá bom? Então, todo mundo já tá com o material preparado. Então, a expressão cultural, né, de uma época. O que é jeite geste? Então, vou falar um pouquinho hoje sobre para vocês, né? Literalmente, espírito do tempo, né? Jeite significa literalmente espírito do tempo, né? É a ideia que cada época e modos próprios de pensar, tá? De cada época tem o seu modo próprio de pensar, sentir e criar, né? E que se manifestam nas artes, nas formas de vestir, nas músicas, no espaço, na cidade e até na tecnologia. Diferentes de filósofos que falam sobre as ideias que defende que as obras da arte não surgem isoladas. Elas se refletem ao mesmo tempo que influenciam a sociedade, né? E vamos também aqui um pouquinho também, vamos parar um pouquinho aqui e observar um pouquinho aqui. Vou dar também aqui, ó, se vocês verem aqui, ó, para vocês focarem aqui um pouquinho, ó. Dois exemplos para vocês. Tarsila do Amaral, o Abapuru, tá aqui uma obra que vocês conhecem e que a gente geralmente, que vocês, né, veem bastante, né, lá desde, né, que vocês começam em escola, que a gente aproveita bastante essa obra de arte, né? E depois, com o decorrer dos anos, vocês também veem, né, que um pouquinho do nosso grafite do hip hop. Depois a gente vamos entrar nessa parte. Gestat percebe também como a obra pode se expressar os valores e os conflitos e os sonhos de um tempo, né? Então, esse conteúdo que a gente vai falar bastante, né? Então, aqui vamos ter uma ideia. E eu vou colocar agora vocês para pensar um pouquinho. Esse primeiro ano B aqui. Vocês já reparou que a música, que a roupa, os memes ou até as gírias parecem resumir o espírito de uma época? Ou ainda vocês não pararam para pensar? Vamos parar um pouquinho para pensar? Vamos lá, sala? Vamos lá, Paulo. O que vocês pararam para pensar? Muito bom. Isso mesmo, né? Que geralmente a gente, né, vê igual aqui vocês mesmos. Cada um tem um estilo, né? Aqui a gente aprende muitas gírias, depende o bairro que a gente mora, né? Cada um tem né, uma maneira, né, de ser vista. Então, ó, vamos aqui. Vamos voltar aqui, ó. O modernismo no Brasil, com a semana do dia 22, revelou-se um desafio de romper com os modelos europeus. Afirma que na identidade cultural da própria, esse movimento de expressar o espírito de uma época, as transformações sociais e políticas. O que vocês acham em relação a isso, né? Então, aqui, vamos aqui, ó. Uma ideia que vocês que chamam a atenção para vocês aqui. O que vocês, né, podem falar a respeito disso? Qual, né, a ideia de vocês? Vocês acham que nessa ideia da, né, igual eu expliquei para vocês, significa literalmente é um espírito de tempo, é a ideia que cada um, né, o próprio, né, sentir, pensar e criar, né? Aí depois tem também, né, o segundo exemplo que eu tô dando aqui para vocês, né? Alguns exemplos que é o funk, o rap atuais podem revelar aspecto de espírito do nosso tempo ao falar da periferia, resistência da principalmente da desigualdade, né, que nós temos bastante. Empoderamento colocando em cena vozes que antes eram
invisibilizadas, né? Que antigamente era muito oprimida, principalmente nas canções, né? Dependendo a canção, né, que era colocada, principalmente lá em 1964, né? Se vocês verem, igual Gilberto Gil, Caetano Veloso, né? Algumas canções dele, né? Eles não podiam ser cantada nem publicada, né? Por causa né, da época lá do militarismo. Então, assim, né, era uma coisa assim, muito reprimida, né? Porque era contra, né, o governo, né? Então a gente via que hoje em dia há esse, né, há mais esse empoderamento que antigamente não tinha, né? Então, por que eu escolhi esse tema, né, de vocês? Porque é bem mais atual, né? E as ideias, né, que povoa mesmo agora a época de vocês. E se vocês reparar também um pouco é, como isso parece na nossa vida de hoje, como vocês podem colocar hoje na nossa vida. Então, essa vai ficar para a próxima aula, tudo bem? Então, é para deixar aqui para uma visão para a próxima aula, para vocês, para pensar um pouquinho, tudo bem? Próximo B, então, até a próxima aula. Um beijo e até mais.